Programa não recomendado para menores de 10 anos. Você que acompanha o programa Mais Saúde diariamente, quem assistiu a série que fizemos com o professor Gustavo Alves aqui, que, como vocês viram, está fazendo 30 anos de farmácia hospitalar, é um grande cientista, autor dessa obra maravilhosa que a editora da Nature simplesmente publicou. Ele que é o editor, convidando as melhores personalidades científicas brasileiras para estar compondo os capítulos que estão impecáveis, né, desse livro sobre doença de Alzheimer. Então, o que aconteceu? Falamos tanto de efeito colateral, etc. E surgiu a dúvida. As pessoas podem estar jovens, momentaneamente, com problemas de uma libido ruim, ou o homem, porque aí está, né? Normalmente a gente fala libido para a mulher e a função, né, do homem, a função sexual, mas a ereção, né? A ereção. Inclusive, gente, eu sempre falo, 2 anos antes de você ter um evento cardiovascular, você pode estar tendo uma disfunção peniana. Então, em vez de pegar aquele azulzinho lá que o pessoal toma, faz um favor, vai no cardiologista primeiro, ver se não tem nenhum problema nas suas artérias, né? Porque tem esse detalhe. Agora, que medicamentos a gente pode estar tomando? Time masculino e time feminino? E quais que poderiam dar alguma interferência nessa área? E aproveitando, só em relação ao azulzinho, se você usar o azulzinho... Eu não sei se ainda é o azulzinho, né? Tem outras cores também, mas cuidado se você for um hipertenso e faz uso de nitrato, não pode misturar o nitrato com o azulzinho. E se você é portador do vírus da AIDS e faz uso de medicamentos antirretrovirais, cuidado também para não usar o azulzinho junto, porque você pode ter sérios problemas de interação medicamentosa de impacto clínico aterrorizantes. Ai, meu Deus, dá para falar os impactos clínicos aterrorizantes? Os impactos clínicos são eventos cardiovasculares relacionados à potencialização ou, em alguns casos, à redução do efeito dessas substâncias que a gente citou aí, como indinavir, saquinavir, 3-TC, favirenz, etc. Então, gente, com relação aos remédios e à questão sexual, os antidepressivos, eles vão atuar O nosso cérebro é uma verdadeira orquestra que está com os instrumentos todos muito bem afinados, né? Tem os instrumentos da serotonina, tem os instrumentos da dopamina, tem os instrumentos do glutamato, tem os instrumentos do GABA, do ácido gama-aminobutírico, tem os instrumentos da noradrenalina, da acetilcolina. Então, todos ali seguindo uma partitura. E aí você vai tomar um medicamento que vai interferir na recaptação de serotonina, que é o antidepressivo. Então, você vai promover algumas mudanças na homeostase. E dentre essas mudanças, algumas positivas, que é o que se busca, como é o efeito antidepressivo, Hoje existem muitos antidepressivos que são usados para transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, para disforia pré-menstrual, para depressão pós-parto, enfim. Mas interferem na libido. Alguns interferem. A gente não pode cravar que 100% das pessoas vão ter esse problema, mas existe um volume importante e, no caso dos homens, problemas relacionados à ejaculação, ao volume de esperma, nas mulheres a questão da libido, nos homens também a questão da libido. Então é importante ajustar a dose, é importante verificar se aquele medicamento, porque eu posso ter esse problema com a desvenlafaxina e posso não ter com citalopram. Olha. Então muda, né? Embora todos são antidepressivos, mas eles têm mecanismos muito específicos. Exato. Então isso algum pode trazer aumento de peso, outro pode trazer redução de peso. Normalmente eles trazem redução de peso, mas depois de um certo momento, aumento de peso. Antidepressivo não pode ser usado, claro, ele vai ser usado a partir de um receituário médico, mas tem que ser a gente fala titulação, né? O psiquiatra, o médico vai falar muito esse termo titular, né? Que significa ajustar a dose, depois fazer um monitoramento. Você sabe que logo depois que foi lançada a fluoxetina, isso foi lá em 1988, a fluoxetina já era usada na Bélgica, depois foi usada nos Estados Unidos, no Brasil chegou acho que 2 anos depois.
a gente teve um primeiro grande evento, ou um primeiro grande registro de aumento do número de suicídios em pessoas que usavam fluoxetina, porque a fluoxetina ela acaba desencadeando também essa excitabilidade, essa saída do embotamento, né? A chamada, a depressão tem aquela questão da avolição, né? Que é a falta de iniciativa, e aí com uma substância que vai jogar mais serotonina, então você passa a ter mais iniciativa, você passa a ter mais vontade, né? Isso está relacionado com eventos de tentativa de suicídio ou autodestruição. Sabe que eu lembrei? Porque nós passamos apertado, Roque, eu com uma situação dessas. O uso de... Como é que é o nome daquele remédio que todo mundo gosta para pele? Roacutan? Roacutan. Gente, está na bula. Isotretinoína. Está na bula que pode ocorrer um evento promovendo esse... Não é para todo mundo, mas está lá, gente, na bula. E realmente... Tentativa de suicídio, Tentativa de suicídio. E aí, justamente, a filha de um paciente estava tomando, ela ligou à noite lá em casa, com o Roque atendeu, que ela é a paciente dele também. Ela falou assim, estou aqui na janela do 10º andar do meu apartamento. Eu falei, gente, o que é isso? Aí o Roque jogou o telefone para mim, para eu conversar um pouquinho, para ele avisar o pai que arrombou a porta do quarto e levou. É um encorajamento, né? Então, cuidado. Cuidado, a gente tem que ter muita responsabilidade. E existe algum, por exemplo, eu sei que aquele remédio que os homens adoram usar para não cair cabelo também é uma encrenca. Finasterida. Para o time masculino, né? Finasterida é mais uma daquelas histórias que dá para fazer vários programas para falar, histórias incríveis da indústria farmacêutica, porque a finasterida, na verdade, ela vinha sendo desenvolvida como um remédio para hiperplasia benigna de próstata, HPB. Na dosagem de 5 miligramas. Aí, durante a fase clínica, se percebeu que os indivíduos, se percebeu que ela evitava a queda de cabelos, se percebeu o crescimento de pelos, primeiro em animais, depois em humanos, na fase animais pré-clínico, humano clínico. Então, a indústria fez lá a gente chama de patente de adição, ela ajustou a dose para 1 miligrama e começou a ser usado para queda de cabelo. E existe um percentual, eu não lembro agora se é 13%, 15%, mas que pode trazer sim eventos de perda da libido em homens, o uso da finasterida. Tá vendo, gente? Mas é um remédio que não era para ser para isso, né? Não, como é que chama? Off-label? Off-label, né? Aquele também que para parar de fumar, que eram uns antidepressivos. Bupropiona, né? Eles começavam como antidepressivo, né? Eles foram usados e perceberam que as pessoas que participaram desse estudo clínico paravam de fumar. A própria sibutramina, que seria um antidepressivo e depois virou um remédio para a redução do apetite. Sibutramina para a redução do apetite. Viagra foi descoberto por acaso, porque o cientista que descobriu o sildenafil, Louis Narro, né, que é um americano de origem espanhola, ele estava pesquisando um remédio para hipertensão arterial. E aí, acidentalmente, ele percebe que esse remédio inibe uma enzima que os homens têm no pênis e no alvéolo, que é a fosfodiesterase 5, e aí promove o mecanismo de vasodilatação peniana. E aí, aqui no Brasil, 3 anos depois, na Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, certamente o Roque conhece bem, Campos do Jordão, um grupo de médicos brasileiros apresentou um estudo do uso do sildenafil, que é o azulzinho, numa dose menor, para hipertensão pulmonar em recém-nascidos. Então, hoje o SUS compra, hoje é usado a mesma substância do azulzinho, do sildenafil, numa consideração bem menor para recém-nascido com hipertensão pulmonar. Gente. Então, são descobertas aí do acaso que a gente... são muitas, né? Como eu te falei, dá para fazer um programa, dá para falar da amantadina, que era um remédio usado para combater a gripe, causado pela influenza, e hoje é um remédio usado para Parkinson. Então, tem um monte de situações muita, né? É muita curiosas. Coisa. Mas é por isso que a gente não pode esquecer que é um medicamento que vai ter um uso, mas ele vai fazer grandes atuações que a gente nem desconfia, não é? Bom, professor Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Essa foi a pergunta que mais fizeram, né, depois
da apresentação dos nossos programas. E é sempre assim, se você quiser participar, você pode mandar também um filminho do seu celular para gente, vai aparecer aí na telinha para onde você manda, e também mandar um e-mail. Enfim, nós estamos aqui para você. Essa é a função do programa Mais Saúde, atender você naquilo que você mais precisa. Obrigada, Gustavo. Um beijo grande a todos e até o próximo programa.